Bom, pessoal, boa tarde a todos. O Nils Cariris. Hoje tem o prazer de receber duas pessoas aqui, eu vou dizer, muito importante na vida de todas as mulheres caririenses, na vida de cada um de nós, né? Eu recebo com muito prazer a doutora, ela é juíza aqui na região do Cariri, a Samara de Almeida Cabral, Pinheiro de Souza, juíza da segunda, da titular da segunda unidade de juizados especiais aqui em Juazeiro do Norte. E recebo também a doutora Amanda, né, que já tivemos o prazer de bater um papo a respeito de conciliação, desse trabalho que é feito. Por favor, doutora Amanda, se apresente para que quem estiver nos assistindo saiba um pouquinho do seu trabalho e o objetivo da sua presença aqui no News Cariri. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns aí pelo esse incentivo que você está dando cada vez mais aí para as instituições de ensino. Obrigada pelo convite, Pedro Silva. É uma honra estar aqui, né, ladeada aí de uma pessoa tão importante de referência na nossa região no aspecto de métodos adequados à resoluções de conflitos, né? Eu sou professora universitária do curso de Direito da FAMEC, sou advogada e sou também mediadora judicial regulamentada pelo CNJ. E é muito importante, sabe, falarmos um pouco sobre ressignificar o litígio, né, nesse atual contexto odierno. Mediação de conflito, doutora, para a senhora ser mais clara para quem está nos assistindo. Quando é que a senhora entra e quando é que este assunto chega até vocês, né? Pela sua experiência, queria que a senhora falasse um pouquinho como é que é feito esse trabalho, que tem uma relevância muito grande aqui para a nossa região. Olha, desde 2015, com o Código de Processo Civil, houve aí um fomento, né, maior em relação aos métodos adequados de resolução de conflitos, né? E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, com a Lei 13.140, ele amplia, né, amplia e hoje é uma realidade dos nossos judiciários, né? Estou aqui do lado da juíza, mais do que eu sabe informar como está a situação, né, do nosso judiciário. Então, existe uma polarização, Pedro Silva, hoje na sociedade, cada vez está mais difícil o diálogo, né? E tudo, infelizmente, está sendo levado para ser resolvido, né, no judiciário. E tem muitas questões que nós podemos solucionar, né? Essa pergunta que você faz, em qual momento entra a mediação, né? A mediação de conflito, ela pode ser feita antes de um processo instaurado, né, que são as chamadas mediações extrajudiciais, e também dentro de um processo, que na verdade, né, é um momento muito importante onde o que o mediador faz, né? Ele restabelece a comunicação entre aquelas partes, né, que estão polarizadas, estão com litígio, estão com demanda judicial, e o mediador ele vem com essa proposta de restabelecer o diálogo e a possibilidade de fechar aí um acordo. O que é mais comum nesses assuntos, quando a senhora fala assim, para essa conciliação, né? Qual é a maior demanda hoje que chega para vocês? É importante até assim, separarmos para as pessoas compreenderem um pouco melhor, né? A mediação ela difere da conciliação, tá? A mediação ela existe entre as relações que existe uma continuidade, por exemplo, relações familiares. São os maiores casos, né, que nós temos aí a oportunidade de resolver, né, esses litígios. Então, são questões de guarda, alimentos, divórcios. Então, existe aquela polarização, né, as partes elas estão com aquele conflito e o mediador ele vem com essa proposta de restabelecer uma comunicação entre aquelas partes. Olha, isso é muito importante o trabalho que vocês fazem. Muita gente fica perguntando, né? Logicamente, o trabalho tem sido excepcional o que vocês estão fazendo aqui. Né? Tanto que o Conselho Nacional de Justiça tem também acompanhado, a gente acompanha em todo o Brasil, mas assusta, né? Porque tudo acaba judicializando. E se é de virar um processo, quando chega essa conciliação, vocês têm que conseguir evitar que isso acabe se estendendo na justiça, porque complica para ambas as partes. Sim, não resta dúvida. Né? E fechando, né, o que eu iniciei em relação à diferença, né, a conciliação é algo mais específico, mais objetivo, que até a doutora Samara vai explicar melhor. Né? Nós vamos aí iniciar, de 7 a 11 de novembro, a Semana, né, Nacional da Conciliação, onde existem processos, né, e a possibilidade de resolver essa demanda sem necessariamente precisar aí do juiz. Né? Então, as partes elas têm autonomia para que elas restabeleçam aí uma possibilidade de um acordo. Bom, doutora Samara, seja bem-vinda. Está aqui conosco a doutora Samara de Almeida Cabral. Seja bem-vinda aqui ao News Cariri. É um prazer imenso receber a senhora. Muito jovem, viu? Parabéns. Obrigada. Viu? Nem tanto. Mas Só faz. pareço. Doutora, mas é importante nesse trabalho de conciliação para que quando não chegue até o juiz. Né? Hoje a gente sabe, trava, juiz, são tantos os processos, são tantas coisas que acaba travando. Né? Porque o juiz demora, porque essa questão demora. Mas as pessoas não sabem o tamanho da demanda que vocês têm.
fala um pouquinho da importância dessa conciliação para evitar que a coisa fique judicializada, logicamente, e passe tempo e tempo, não porque o juiz queira, mas é o sistema e tem também o direito de recorrer, tem toda uma situação por trás que às vezes a sociedade acaba não tomando conhecimento. É verdade, Pedro. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Pedro Silva. Eu agradeço por esse momento, né? Eu costumo dizer que eu sou uma juíza, mas que não gosto de julgar, né? Eu gosto de resolver problemas. Era tão bom se não aparecesse. É verdade. E a gente vê muitas vezes que o julgamento, nem sempre ele é efetivo, né? Às vezes você faz uma sentença linda, maravilhosa, né? Passa anos, investe anos estudando aquela matéria, mas no final o que você tem é um papel assinado, né? Verdade. E que às vezes há uma dificuldade imensa de ser cumprido. A gente sabe que entre aquele papel que está ali assinado por um juiz e efetivamente aquela ordem ser cumprida, ela demanda muita coisa, né? Precisa que a parte queira fazer, precisa que a parte tenha bens, precisa que a parte se disponibilize. E a gente sabe que isso é difícil, né? As pessoas se escondem os bens, e isso se transforma num complicador muito grande. E a gente vê, como você já relatou várias vezes aqui, que a justiça está abarrotada de processos. Muitos processos na sua fase de cumprimento de sentença, que é exatamente quando o juiz já deu a sentença, mas que a gente não consegue efetivamente dar efetividade àquela sentença. Então, o Conselho Nacional de Justiça, né, através do Justiça em Números, começou a observar isso, que a gente tinha muitos processos, a gente tinha muito julgamento, mas que a gente não conseguia chegar ao final do processo, resolver realmente a demanda. E como fazer isso? Não tinha, aquela coisa, tinha começo, tinha meio, mas não tinha fim. Né? Exatamente. Então, como fazer isso? A gente começou a ver que, e buscando nos outros países como funcionava, começou-se a ver o investimento na resolução de conflitos de forma, vamos dizer assim, mais adequada, né? As pessoas usam a ADR como alternativa, solução alternativa de conflitos. Na verdade, não é alternativa, é adequada, né? Porque, Pedro, veja que o senhor pode chegar com uma demanda para mim, o senhor e a doutora Amanda aqui, chegarem lá com a demanda, a doutora Amanda disse que quer X, o senhor disse que quer Y, os senhores estão brigando, e eu, quando vou definir a demanda, eu digo que não é X nem é Y, é A. No final das contas, a doutora Amanda saiu insatisfeita, o senhor saiu insatisfeito, ambos reclamando da justiça, e eu achando que fiz o que está correto. Mas por que eu não fiz? Porque eu não conheço exatamente o que está dentro de vocês. O que é exatamente o problema que está atingindo. Eu conheço o que está dentro, o que está escrito numa petição. E o papel não traz o coração, né? O papel nem sempre ele consegue, a gente não consegue colocar no papel a real situação, né? E a mediação, como a doutora Amanda já falou, ela traz para as partes a devolução da comunicação, que é algo muito importante, né? Então, quando as partes conseguem, de novo, se comunicar e a parte consegue entender o que eu quero e eu consigo entender o que a outra parte quer, ali se estabelece uma comunicação, uma conexão e as pessoas conseguem efetivamente resolver o problema. Esse tempo de convivência que, no caso, a senhora que é juíza não tem, a conciliação, as pessoas que fazem parte têm, né? E com um olhar clínico, com aquela cuidado, dá para saber quem é quem, na verdade, no bate-papo. E aí você pode até facilitar para que ambas as partes consigam... Na verdade, eu não sei se é bem assim. Na verdade, viu, Pedro? Eu acho que a gente tem que ter um olhar menos julgador, né? E mais de oitiva das partes, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Não, eu estou aqui, a gente é criado para isso, né? Eu estou julgando, não, parece que é a doutora Amanda que tem razão, parece que é o Pedro que tem razão. Mas é isso que a gente precisa que o mediador não tenha. É tanto que a gente tem mediadores, como a doutora Amanda, que são formados em direito, mas a gente tem muitos mediadores que são psicólogos, que são assistentes sociais. E, ao meu ver, muitas vezes esses são até melhores. Porque a gente, quando faz uma faculdade de direito... problema, né? Não fica tão preso à lei. A gente que vem da faculdade de direito, a gente tem a tendência de julgar.
E a pessoa que vem da psicologia, por exemplo, ela tem a tendência a ouvir melhor. E o que o mediador mais precisa é saber ouvir. Porque muitas vezes o que aquelas partes estão precisando ali é só falar, é só se expressar, é só dizer qual o problema, né? Doutora Samara. E às vezes acaba se expressando de uma maneira, né? Pelo fato, às vezes a outra pessoa não está entendendo, mas a conciliadora diz, não é assim que ela quer dizer, ela quer dizer que é assim. Exato. Às vezes uma situação diferente, é de onde entra, onde a senhora colocou bem, a presença de um conciliador que ele já tem no curso de assistente social. Ele conhece essa convivência, ele sabe lidar com esse tipo de coisa. Eu interrompi a senhora, fica à vontade. Não, de forma alguma. Só fazendo uma colocação aqui, né? A doutora Samara estava falando a questão do mediador quando é advogado, né? Quando ele já tem uma base do direito. Por isso que eu reforço, né? Eu sou professora universitária, minha grande paixão é educação, né? Embora eu sou advogada. Sou professora de Direito curso FAMEC, né? Faculdade Metropolitana do Cariri, com muito orgulho. E acredito que é justamente isso que está faltando, né? É ressignificar essa cultura do litígio. Então, nós passamos por faculdades que o litígio é o caminho. Então, advogado bom é advogado que briga. Então, essa cultura ela precisa ser ressignificada, porque não é mais uma questão... Quando eu fiz, né, o meu curso de formação, ainda era estudante de Direito, e isso era uma utopia na época. 2018, 2019, isso era uma utopia. Hoje é uma realidade, hoje é uma adequação, né, judiciário. Por isso a importância de fomentar isso desde a base educacional desses futuros juristas, que eles não são operadores do direito. Nós não operamos máquinas, né? Então, verdade, esse olhar humanizado também do profissional do direito. Pedro e doutora Amanda, eu sou da filosofia que a gente precisa, e inclusive a gente até tratou disso, né, doutora Amanda, para a gente criar um projeto nisso, que a gente precisa criar essa cultura da mediação nas escolas, né? As pessoas precisam aprender a resolver os seus problemas desde criança. Né? E assim, é importante o judiciário, sem dúvida. Nós nunca vamos deixar de ter juízes. Verdade. Agora, quando a gente tem um juiz que ele tem tempo para resolver demandas que efetivamente precisam de, vamos dizer assim, da aplicação da lei, vamos dizer assim, da interpretação da lei, é diferente. A maioria das demandas hoje que a gente recebe são demandas em que as próprias partes podem resolver. Ali não tem questionamento sobre a lei. Ali tem dificuldade de comunicação entre as partes. E é isso que a conciliação e a mediação vem trazendo. E é isso que o CNJ vem estimulando, é isso que o Código de Processo Civil vem trazendo, e que, por isso, a doutora Amanda já mencionou, né, o CNJ vem, desde 2010, salvo engano, criou essa Semana Nacional da Conciliação. Né? Então, normalmente, essa semana acontece em novembro, né, todo ano em novembro. Esse ano ela vai acontecer do dia 7 de novembro ao dia 11 de novembro. É uma semana inteira, onde as varas, os SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos do Estado, eles agendam muitas audiências, às vezes em regime de mutirão, onde as partes podem pedir para incluir seu processo lá e fazem essas audiências na tentativa de solucionar o conflito naquele momento. Doutora, tem um prazo para que as pessoas possam fazer isso nesta semana? É importante para que as pessoas tomem conhecimento. Pronto. É importante que as pessoas já busquem, a partir de agora, as varas ou SEJUSCs. Aqui em Juazeiro, nós temos SEJUSC lá no Fórum de Juazeiro, dentro do Fórum, e dentro da Faculdade de Direito da FAP e dentro da Faculdade de Direito da Leão Sampaio. Né, que são os dois braços dos SEJUSCs, né? Futuramente vamos, né, buscar parcerias também com a FAMEC, com outras faculdades, com a Uni Juazeiro, para que também tenham centros de solução de conflitos, né? E as partes, quando buscam esses centros, elas agendam audiências para esta semana. É importante que elas vão agora, né? Nessa semana, na próxima semana, para quê? Para que dê tempo que esses processos sejam agendados para essa semana da conciliação. Não pode perder tempo, né? Não, Pedro Silva, e outra coisa, como ela fala, né? Ela vai fazer o quê? Um julgamento de um processo. Então, sempre, enquanto tiver a oportunidade de recorrer, as partes vão recorrer, porque elas são insatisfeitas. Aí eu dentro, o advogado brigou, a senhora falou do advogado brigou, tem aquele que não vai ter acordo, não.
Nós vamos para cima, né? Infelizmente, é uma questão cultural, né? Então, a partir do momento cultural. quanto a isso, com todo inclusive, respeito, a gente fala assim com todo respeito, não, né? Lógico. inclusive, eu convido aqui, né, os nossos colegas advogados, né? Estou aqui como vice-presidente também da Comissão de Mediação, Conciliação, né, Arbitragem Juazeiro do Norte. Nós estamos aí iniciando grandes projetos, né, cursos, trazer os nossos colegas, né, trazer para a OAB, para que a gente converse mais, dialogue mais o que são os métodos adequados de resolução de conflitos, porque é uma realidade. Os próprios juízes, né, a doutora Samara aqui é um referencial. Também existe sensibilizar outra o judiciário, juíza né? na região que ela já inicia as audiências dela fazendo a mediação. Então, é uma realidade e é uma necessidade. Então, é uma questão mesmo de adequação dos nossos colegas advogados e a sociedade. Porque a partir do momento que nós temos o apoio do advogado nesse contexto, é muito mais fácil conseguir fechar acordos. Doutora, de 2010 para cá, né, salvo engano, foi quando houve a implantação, eu estava ouvindo atentamente aqui a doutora Samara, o que mudou de lá para cá, né? Assim, nesse relacionamento, né? Nessa mediação, e a doutora também pode até falar como juiz, teve aquela queda nos processos, as pessoas começaram a procurar mais esses profissionais, porque muitas vezes também o que falta é divulgação. Sim, isso é verdade. Né? Falta essa divulgação. Porque, eu vou direto procurar advogado. Aí é onde entra a situação. Vamos brigar até o final. Olha, não faça acordo, não. Não quero conversa, não quero conciliação, não quero nada. É aí onde entra. Né? De 2010 para cá, na opinião de vocês duas, eu digo assim no bom sentido, para não chamar, são as doutoras que estão aqui, o que mudou nesta sociedade de lá para cá, principalmente nesta mediação de conflitos aqui para a justiça? Começar com a doutora Samara. Olha, Pedro, eu posso lhe dizer que vem mudando muito, né? Às vezes quando a gente que está na área, né? A gente às vezes se sente até enxugando gelo, vamos dizer assim, né? Porque quanto mais a gente tenta fazer, mais a gente vai encontrando barreiras. Mas eu costumo dizer que essas barreiras, elas estavam até reprimidas, né? Hoje a gente consegue enxergar. Mas quando a gente vai para os números, a gente vê como isso melhorou. Né? Se a gente parar, simplesmente como a doutora disse, né? Tem muitos advogados que ainda são contra, a gente enfrenta muitos colegas juízes também, mas se a gente vê da mudança do Código de Processo Civil para agora, né? 2015, né, doutora? 2015, o Código de Processo Civil trouxe a obrigatoriedade da realização de uma audiência, do 433. Essa audiência, ela é prévia a qualquer despacho do juiz. O processo chega na justiça, ele já vai para um centro judiciário de resolução de conflitos para fazer uma audiência. Isso é obrigatório, a lei obriga. Obrigatório, dá oportunidade para as partes. As partes podem dizer, não quero. Mas a maioria das partes aceitam. Por isso que eu digo que houve já uma mudança e uma sensibilização muito forte. Porque eu que implantei o Centro Judiciário de Conflitos aqui em Juazeiro do Norte. O nosso centro começou em 2016, né? Na época, eu enfrentei uma dificuldade imensa. Eu imagino. Então, assim, com os próprios colegas que diziam que não iam remeter os processos, com os advogados que diziam que não tinham interesse. E aí eu disse, não tem problema, eu não vou convencer ninguém com palavra, eu vou convencer com atitude, né? Então, eu era juíza de uma vara civil, hoje eu estou no juizado especial, mas na época era de uma vara civil, comecei a remeter meus processos, os colegas começaram a ver que dava resultado, os advogados começaram no boca a boca dizer, rapaz, está dando resultado. E o processo das varas de família começaram a ir e começaram a dar resultado, e depois outra vara civil começou a ir, e assim foi. E hoje o Sejusc de Juazeiro, ele só perde em demandas de realização de audiências e número de acordos para o da capital, que é imensa, né? Então, assim, para você ver como houve efetivamente uma mudança bastante grande. Ainda tem muito que caminhar? Tem. Mas já enfrentamos ultrapassamos diversas barreiras nesses anos. E a doutora Amanda sempre preparada, né, para esse tipo de situação. Eu queria que a senhora falasse um pouco, qual é a maior demanda que tem, doutor? Qual foi o maior caso que já chegou, que lhe deu maior dor de cabeça, dizendo assim, para ser bem simples, meu objetivo? Na verdade, tudo relacionado às questões familiares, Pedro Silva. São os processos que mais chegam até mim e que exigem uma sensibilidade muito grande, né? Porque mexeu com família, a coisa complica, porque né? é uma relação que ela vai permanecer, vai perdurar pelo resto da vida. Você tem um filho ali envolvido no divórcio, então, muitas vezes eles estão ali discutindo questões pessoais deles, esquecem, né, que tem ali um menor envolvido. Então, eu sempre, quando eu entro nesses processos, eu trago toda a sensibilidade e fazer eles terem esse olhar, que essa comunicação com eles ela é para sempre. E
que ela precisa ser resolvida de alguma forma e sempre buscando o bem-estar, né, o melhor interesse do menor. E foi a partir disso, né, que eu criei o projeto Mediar Cariri. Quando eu iniciei o meu trabalho como mediadora judicial e extrajudicial, eu vi essa resistência, a doutora Samara está falando, e eu vi que não adiantava só eu querer que as pessoas fizessem mediação, se não existia algo além. E o que seria isso? O desenvolvimento humano. As pessoas precisam trabalhar um pouco a questão de inteligência emocional, né? Então, eu comecei a desenvolver isso dentro das escolas, empresas e comunidades, para que a gente dialogue a construção de círculos de paz. Nós vivemos uma sociedade que precisamos instaurar isso, né? A resolução pacífica dos problemas. Então, tem processos, sim, óbvio que não dá para resolver de forma, né, consensual. Só podemos mediar os bens disponíveis, né? Não podemos, né, os outros aspectos, mas tudo que tiver a oportunidade do advogado resolver da melhor forma, isso é benefício para a sociedade, para o judiciário, que não tem mais como aguentar tantas demandas, né? Doutora Samara, a senhora... Perdão, desculpa. Não, Pedro, e eu digo algo que é importante, né? Hoje, até a Polícia Militar, ela tem dentro do seu serviço uma parte de mediação, né? Para esses problemas que existem entre vizinhos, de som alto, de essas confusões que o primeiro... Direitos de vizinhança. Né? O primeiro, vamos dizer assim, a primeira... a partir de como você é recebido, primeiramente, é como você vai seguir. Se você buscar um advogado, uma advogada como a doutora Amanda, que tem essa visão de mediação, provavelmente as partes, elas vão chegar no judiciário mais abertas para mediação, para conciliação. Se você buscar um advogado que já tem aquela resistência de escutar e já colocar no papel e dar entrada na ação, a pessoa já vai chegar lá com vamos dizer assim, essa dificuldade de buscar a mediação e a conciliação. Na polícia, da mesma forma, se você chega num lugar onde você é atendido pelo delegado, que já abre ali um TCO, já instala um TCO, já faz um inquérito, a pessoa não vai querer conversar com o outro lado. Agora, se você chega num ambiente onde você é recebido, você é ouvido, e a pessoa que lhe recebe diz, olha, vamos ouvir também o outro lado, vamos chamar, já muda. Então, isso é uma cultura que vem sendo praticada, que vem sendo trabalhada e que a gente persegue que realmente seja a cultura que seja disseminada. E é uma quebra de um tabu também, nessa cultura que nós temos. Não, eu quero que seja assim, tem que ser assim, como a senhora falou. Não, vamos logo fazer isso aqui. Quer dizer, você não dá uma chance para que as pessoas conversem, a mediação chegue, para que possa, de uma maneira simples e objetiva, resolver a situação. Né? Nem de mais, nem de menos, né? Mas que seja o justo para cada um, para que todos saiam ganhando. Mas, doutora Amanda, a senhora tem... Que outras instituições estão com vocês nesta luta, nesta divulgação, nesse trabalho que vocês fazem, né? Se tem a FAMEC, como é que é feito esse trabalho? Quem quiser, logicamente tem as instituições que às vezes querem ajudar, mas não pode ser de qualquer maneira, não é vem que eu quero, não é assim, né? Tem que ter uma certa responsabilidade, porque trata-se, né, de uma coisa muito séria. Quando fala com justiça e reconciliação, não é brincadeira, e quando envolve família, melhor ainda. Quais as instituições que estão com vocês? Fala um pouquinho do evento que a senhora pretende realizar. Acho que é bom falar, massificar, independente que já que não esteja ainda concluído com todo mundo, que eu sei que vem gente muito boa para ir, para a gente bater um papo, ouvir e aprender mais. Fala um pouquinho dessas instituições parceiras, né, que estão com vocês nesta luta que não é fácil. Pedro Silva, nós estamos fomentando isso nas escolas particulares, né? Porque o Estado do Ceará ele foi pioneiro, inclusive, o Ministério Público, né, iniciou essas atividades dentro das escolas públicas, né? Foram 44 municípios que já iniciaram, ainda não estão desenvolvendo como deveria, infelizmente, né? Mas veio esse meu questionamento. Então, por que não nas escolas particulares também, né? Então, estou fazendo esse trabalho, iniciando nas escolas particulares, a questão da FAMEC, na instituição. A faculdade de FAMEC é uma faculdade que ela está sendo pioneira desde o primeiro semestre, ela já está fomentando a questão desse diferencial, de trazer uma visão mais humanista desses juristas, né, que estão sendo formados, e eles abraçaram o projeto Mediar Cariri. Então, nós vamos desenvolver um projeto agora, esse mês, dentro de comunidade do Crato, quando tiver tudo definido, eu venho aqui para informar,
Já tenho advogados, né, e escritórios parceiros também que estão comigo, né, a Joana Alves, a Joyce Alves, né, a Joana Carvalho estão comigo também. E eu trabalho também de forma independente, né, autônoma, como a mediadora judicial, né, que existe essa possibilidade, né, não há um impedimento, né, há quando é um conciliador que é designado pelo tribunal, né, mas como mediadora judicial eu posso trabalhar também nos processos onde eu não sou advogada das partes. Doutora Amanda, como é que está a aceitação? Quando a senhora fala na rede particular de ensino, como é que está a aceitação com esse programa? Porque tem pessoas que ficam receosas, né? Principalmente diretores, quando a escola é particular, fica com aquele receio. Mas como é que está a aceitação dessas pessoas? Pedro Silva, pelo contrário, está havendo uma aceitação e algo que me preocupou bastante, né? Alguns coordenadores relataram a quantidade de crianças e jovens com ansiedade e depressão. A oportunidade de estarmos conversando, trabalhando valores, né? A construção de círculo de paz é isso, é o momento do olhar para o outro. Hoje nós não temos mais tempo para olhar para os nossos filhos muitas vezes. Nós estamos tão conectados nas redes sociais que nós não conseguimos mais dialogar. Né? E isso vai repercutir também no judiciário. Então, por tudo nós brigamos, por tudo nós criamos situações de litígio que vai entrar no judiciário. Então, processos que poderiam ser resolvidos só com um olhar, só com uma conversa. Então, existe, né, essa preocupação em estarmos analisando, né, dessa forma. Doutora Samara, as mudanças acontecidas no Brasil, aqui na região especialmente, onde a gente convive. A gente fala Brasil, mas eu gosto de falar geralmente no torrão onde a gente vive, onde a gente mora. Né? Nossos problemas estão aqui, eles estão aqui para serem resolvidos por nós. Né? E vocês, como representantes da Justiça, a senhora está satisfeita até agora com o trabalho que está sendo feito? O que é preciso melhorar? O que é preciso como apoio? Né? A sociedade está um pouquinho distante desse pensamento, desse projeto maravilhoso que pode resolver e pode ajudar e muito o Poder Judiciário. Pedro, eu costumo até dizer, eu disse até para a doutora Amanda, né? Eu já sou juíza há 15 anos, né? Quase não tem experiência. Né? Antes fui defensora pública, fui servidora pública federal, então, assim, eu já passei por muitas comarcas. E aqui em Juazeiro, eu me deparei com uma situação até, assim, que eu me assustei quando eu cheguei, né? Porque, assim, eu vi as pessoas aqui são muito aguerridas, né? Tem essa questão de querer sempre ter razão, né? Buscar razão e brigar muito fortemente. Eu não estou dizendo que isso é uma característica ruim. Eu estou dizendo que isso gera um conflito maior, né? E que acaba esbarrando na justiça. Né? Então, assim, aqui em Juazeiro, eu vejo que muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior de sensibilizar as pessoas para elas resolverem as suas questões, porque elas querem que o juiz diga, você tem razão. Elas querem receber esse título de ser o dono da razão. Né? E quando a gente vê que, na verdade, muitas vezes a pessoa quer ter uma razão e ela perde até o interesse real dela só para dizer que ela tem razão, né? Eu contar um fato bem pequeno, engraçado, que eu participei uma vez de uma audiência, que eram duas mulheres brigando, vizinhas, por conta de uma escada que elas construíram. Ambas construíram em cima das suas casas, né, um segundo andar, e construíram uma escada por fora, que era tipo num beco, que levava as duas para as suas casas, né, vizinhas. E aí uma das mulheres construiu um banheiro por dentro da sua casa, embaixo dessa escada, sem falar com a outra. E ambas começaram a brigar. A que não sabia do banheiro ficou revoltada, porque achou que a outra tinha sido desleal, tinha pegado o espaço, né, e construído o banheiro sem falar com ela. Isso se transformou numa querela, numa confusão sem tamanho. Chegou na justiça com a mulher, uma das mulheres, a que não tinha feito o banheiro, pedindo para retirar essa escada. Aí eu disse, na audiência, uma brigando e a outra brigando, a audiência durou 2h30. Aí eu disse, mas senhora, a senhora já percebeu que se a senhora tirar essa escada, a senhora não vai ter como chegar em cima da sua casa? Aí ela, mas eu não quero nem saber, eu fecho lá e fico sem chegar lá em cima. Mas ela não vai mais subir para a casa dela. Eu disse, senhora, a senhora vai deixar de usufruir a parte de cima da sua casa, onde tem seu quarto, onde tem sua televisão. Não vou. Eu sei que, no final das contas, a única coisa que ela queria era ser ouvida. E aí se chegou à conclusão que a mulher tinha feito o banheiro, a outra, né? Mas que o espaço que tinha sobrado no final da escada era 3 vezes maior
do que ela tinha usado para fazer o banheiro. Então, quer dizer, a outra podia fazer 3 banheiros na casa dela, se ela quisesse. Se quisesse. Mas ela queria estar certa. No final das contas, fizeram um acordo lá, que ela ia fazer também um banheiro, e que se o banheiro da outra infiltrasse na casa dela, a outra ia resolver e tudo. Eu sei que ela saiu, me abraçou e chorou e disse, doutora, eu só queria ser ouvida. E é muito isso que falta. Fragilidade né? das relações É humanas muito cada vez isso. maior. É demais. Doutora, eu costumo dizer assim, às vezes a gente batendo papo, radialistas, jornalistas e tudo, a gente, inclusive às vezes até João Hilário mesmo, a gente conversando com ele, a gente batendo papo, aquele pessoal todo, e a gente fica naquela conversa. Eu acho que isso é uma coisa cultural que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós, se veio há muito tempo atrás. Eu não quero perder minha razão. Eu prefiro morrer, mas você não leva. Né? Eu acho que está muito enraizado ainda. Na verdade, Pedro... Só para que a senhora comentou uma coisa interessante. Quer dizer, ela preferia ficar sem subir, mas não queria que esse cara ficasse lá. Né? Olha que, assim, aí já vem questão de educação, vem questão de convivência, vem essa questão que muitas pessoas acabam podendo ouvir, né? Para muitas pessoas é melhor você querer apagar fogo com gasolina. É aquela coisa chamada da corda para que a coisa fique pior. Exato. Mas escute, né? Escute que seria melhor. Como a senhora ouviu, a senhora deu ouvido para ela e ela ficou satisfeita. Quer dizer, é uma sociedade que a gente ainda vive carregando um passado que hoje não se encaixa mais nessa sociedade moderna, como chamamos. Você chegou aí no ponto da questão, né? Não se adequa mais a essa realidade. Então, a pandemia ela veio mostrar isso, ela ressignificou olhares, né? Nós precisamos nos readaptar. Então, nós precisamos acabar com aquele pensamento de que, mas sempre foi assim. Sim, no passado. Assim. Nós somos uma nova geração, uma nova sociedade que precisa... Ela é cada vez mais complexa, mas ela está tornando-se muitas vezes mais irracional, né? Então, precisamos, sim, modificar esse pensamento, essa cultura. Na verdade, doutora, eu acho que a gente precisa, na verdade, acolher isso também. Porque eu acho que você foi no ponto quando você disse assim, os nossos pais... Eu li, quando eu cheguei aqui no Cariri, eu li um livro do Lira Neto, que fala sobre a região do Cariri, né, fala a história de Padre Cícero, e ele disse, olha, nós fomos criados na escassez. E realmente, nós nordestinos, né, e em alguns lugares até mais, né, fomos criados na escassez. Então, o que é que a gente faz? A gente se protege, a gente tem uma carapuça dura. Se arma. A gente se arma, né? E a gente acha que isso está legal, que isso está certo. Por quê? Porque nós fomos criados sem o mínimo. A gente não tinha água para subsistir. Verdade. Então, assim, a gente precisa acolher esse sentimento também, né? Não adianta a gente só criticar. Quando eu cheguei aqui, eu achei estranho a forma que as pessoas se tratavam, a linguagem muito violenta, né? E, assim, eu disse, meu Deus, às vezes eu olhava assim, disse, será que eu falei alguma coisa? Eu fiz alguma coisa, né? Porque nas outras cidades... A gente fica assustado, né? Porque principalmente nas cidades menores, né? As pessoas têm um olhar para você como juiz, né? Aquela coisa de respeito, de admiração, de acolhimento admiração. Maior. E eu não senti isso aqui, era o contrário, né? As pessoas queriam me afrontar, né? Que coisa estranha, né? Mas eu acho que é muito isso, né? Eu acho que é muito essa história mesmo da criação violenta, né? Olha, eu não tinha, então, o que você tiver, guarde para você, o que você tiver, não dê a ninguém, o que você tiver é seu e não abra mão. E as famílias foram criando seus filhos assim, e os filhos foram aprendendo assim, e isso continua a ser assim. Hoje, como vocês falaram, eu acho que hoje mudou isso. Mas a gente precisa tratar isso com muito cuidado e muito respeito, porque essas pessoas... elas ainda estão vivas, elas ainda estão em casa. E saber como fala, que ela pode até interpretar, opa, peraí, você está pensando com o seu... A gente vê que da região, seu Lunga, né? É da região, né? Então, assim, você vê que é uma cultura um pouco regional também, né? Assim, não que não seja da região aqui do Cariri só, não. Eu acho que é talvez algo um pouco do Nordeste por conta dessa escassez que a gente foi criado. Eu sou muito sincero com a senhora, eu morei 20 anos em São Paulo. E uma coisa que assim, bom para mim, tanto... Agora eu vou entrar no caso da cultura, da maneira como eu fui criado, sem saber o que é carinho de pai, sem saber o que é o abraço, o beijo de uma mãe, porque eu não sabia o que era isso. Entendeu? E eu cheguei em São Paulo, aniversário de 6 anos, festa,
qualquer coisinha, churrasco, aquele abraço, aquela coisa. E eu olhava assim, meu Deus do céu. Aí teve minha filha, que minha filha é de São Paulo, né? Tem 23 anos hoje. E ela conversando, e uma vez ela me perguntar, tu vai fazer aniversário dela? Eu digo, eu tô com, na época eu tinha 38 anos. Eu digo, eu nunca tive, como é que ela vai ter? Olha que ignorância. Hoje, quando ela fala, pai, será que dá pra gente fazer alguma coisa? E dá, chama seus colegas pra cá, pra casa, eu tomo dinheiro, saia, faça alguma coisa, brinque, vá aproveitar, entendeu? Pedro Silva, isso A me gente preocupa. tem que aceitar o que é bom. É. Né? Não dá para adequar mais essa coisa do passado no presente, onde todas as pessoas, né? A senhora falou, conciliação, conversar. Né? Comunicação é a chave. Comunicação é a chave para tudo. E me preocupa essa violência, né, como a doutora Samara estava falando, essa forma de se comunicar, né, que também é outra proposta do Mediar, né, trabalharmos a CNV, que é a comunicação não violenta. Então, nós mudamos muito o cenário com esse tipo de comunicação, porque me preocupa, embora seja algo, né, que está intrínseco nas raízes da nossa região, mas também, se nós formos analisar, existe também um alto índice de violência contra a mulher. Então, será que também essa forma rude de criarmos os nossos filhos como os nossos avós não repercute nesses homens violentos, machistas, né, que detêm a mulher como uma propriedade? Eu acho que é algo que também deve ser ressignificado. Então, por isso a importância de trabalhar sobre isso nas escolas, na base, né, educacional. Isso é uma cultura que não vai mudar de hoje para amanhã. Verdade. É a longo prazo, mas é preciso plantar semente nas escolas. Doutoras, eu fico muito feliz por mim, eu passava o resto da tarde aqui batendo um papo com vocês. Eu queria que a doutora Samara ou a doutora Amanda fizesse suas considerações finais, falasse aí mais uma vez do seu projeto, convidasse as pessoas, a sociedade em si, né, que se engajem nesse trabalho, né, deixasse um recado também para as pessoas que precisam ali de uma conciliação. O conflito não leva a nada, entendeu? A não ser uma boa conversa, sentar, ouvir, deixar o outro falar, que é importante, né? Queria que a senhora ficasse à vontade, que a senhora pudesse aí falar para as pessoas que estão nos assistindo, mas na certeza de que vocês vão voltar, viu? Vocês têm muita coisa eu agradeço, Pedro Silva. Convidar as pessoas, né, para refletir um pouco mais, né? Acho que estamos num momento que nós precisamos ter um pouco mais de empatia, né? Trazendo para a questão mesmo judicial, as pessoas têm a oportunidade aí, existe o Sejusc na nossa região, né, para os processos que estão tramitando, para solucionar, né, esses litígios. Tem também os advogados que estão trabalhando, então parabéns aos advogados que estão militando, né, que também são mediadores judiciais, né? E aproveitar a oportunidade para convidá-los, essa semana de mediação, que vai ser de 7 a 11 de novembro, nós iremos voltar com a proposta definida. A doutora Samara vai ser uma das nossas palestrantes aí, no primeiro dia do evento. Esse evento vai ser realizado pela OAB Juazeiro, em parceria com a FAMEC. A gente aproveitar aqui, desculpe, mandar um abraço para o doutor Vavá Lemos, forte abraço, presidente da OAB aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Sim, forte abraço para o doutor Vavá, para a doutora Joana, presidente da comissão, alguém que, assim como eu, temos um projeto desde 2017, já estamos desenvolvendo e agora nós colocamos dentro da OAB, para que a gente consiga aí resultados maiores. E eu passo a palavra para a doutora Samara. Doutora Samara, fique à vontade, pode se dirigir aqui para quem está nos assistindo neste momento, doutora Samara de Almeida Cabral Pinheiro de Souza. Pronto, né? Fique à vontade, viu? Obrigada, espero Pedro. revê-la aqui. Vamos. Em outros assuntos, né? Tem tanta coisa aí que a gente deve falar, do combate à violência à mulher, a senhora como juíza, com mulheres também, o que elas estão passando aqui na região. Violência contra a pessoa idosa também. Pessoa idosa. Tá? Inclusive falar. até tem uma menina aqui uma senhora chamada Regina Elias, do CREAS aqui de Juazeiro. Eu sou parceiro dela quando ela precisa de mim, eu corro para lá. Tem feito um trabalho excepcional aqui em Juazeiro do Norte. E a gente procura sempre divulgar as ações, os eventos e tudo, porque a gente acha importante, tem que ser assim mesmo. A sociedade se envolvendo, querendo fazer, dá para fazer. Né? Mesmo que demore o resultado, mas a gente chega lá. Doutora, fica à vontade. Bom, Pedro, foi um prazer estar aqui, né? Eu gostei muito de conversar com você, porque você chegou exatamente... Eu costumo dizer que quem entra na mediação é mordido pela mosquinha azul e não esquece mais. E você falou algo que é o que a gente busca sempre na mediação. Você falou todo mundo ganhar. A mediação, quando você ensina mediação, uma das coisas que a gente busca é o win-win, ganha-ganha, né? Não tem essa ideia do um perde e um ganha, que é o da justiça, né? Ambos ganham, ambos saem de lá satisfeitos e com sua questão resolvida, né? Então, assim, estamos abertos na justiça, né? Eu sou coordenadora regional dos Sejuscs da região aqui inteira do Cariri, são 47 cidades.
Aqui em Juazeiro, como já mencionei, a gente tem 3 sejusques que podem ser buscados a todo momento, que são os dentro os 2 da faculdade, da FAP e da Unileão, e o dentro do fórum, estão à disposição da sociedade, né? Podem ser buscados lá. E temos essa Semana da Conciliação também. Estamos aqui conclamando a sociedade, as pessoas que têm processos na justiça, que querem resolver esse processo de forma, numa mediação ou numa conciliação, que busque o fórum e diga que tem esse interesse para o processo ser incluído na pauta de mediação e conciliação da Semana Nacional. Não perca tempo, tá, doutora? Não perca tempo. Bom, eu quero aqui agradecer a doutora Samara de Almeida Cabral pela presença aqui no News Cariri. Que Deus abençoe vocês. Amém. São 2 guerreiras, 2 mulheres que tentam de todas as formas contribuir mais e mais com os seus conhecimentos para uma sociedade mais sadia, né? E que ela falou, sai todo mundo ganhando quando as pessoas querem. Se querem sair perdendo, que procure ou caminhe só ou caminhe com quem também pensa igual a você. Né? Para o lado é totalmente equivocado. Se quer conciliar, o recado foi dado, né, doutora Amanda? Muito obrigado pela presença da doutora Amanda Anastácia aqui conosco, na certeza que o espaço ficará sempre aberto para algo que vocês queiram divulgar em prol da para a nossa sociedade. Eu agradeço muito, muito feliz. Que Deus abençoe a todos, New Cariris, porque aqui a informação sempre em primeiro lugar.